Para marcar os 70 anos do exílio dos judeus do Egito, convidamos Sami Dweck, consultor independente, criador e colaborador do grupo judeusdoegito.com.org, com visibilidade no Brasil e no exterior. Sami, que nasceu no Egito e chegou ao Brasil na época do seu Bar Mitzvah, vai nos falar da expulsão e exílio, a epopeia da imigração, os ritos e linguagem dos judeus egípcios, seus costumes e tradições e a chegada ao Brasil. Sami Dweck, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa palestra, tudo de bom, a palavra é tua. Muito obrigado, meu caro Moisés. Eu fico feliz, extremamente honrado com essa oportunidade. Agradeço a esse público super mega simpático que eu assisti a algumas lives e são extremamente bem-humorados, que é, na realidade, um grande mix da nossa diversidade cultural, da comunidade judaica, que não tem limite em termos de variantes, variações e estilos. Especialmente o fantástico senso de humor seu, Moisés, que é um carioca, que tem uma linguagem absolutamente pop e, ao mesmo tempo, sabe ser erudito quando se deve. Então, me sinto duplamente ou triplamente honrado. Agradeço a todos. A questão que foi colocada, um pouquinho, vou fazer uma pequena correção que vai ajudar os navegantes. Por quê? Na página que eu estou mostrando aqui de vocês, já é uma página do website. O website tem por endereço judeusdoegito.org, só. Então, não tem BR, não tem como. judeusdoegito.org, isso daqui vai ser fácil, porque também eu vou mostrar durante a apresentação como que se manipula esse site. Nós estamos imediatamente no próximo site. Ou seja, em vez de utilizar um PowerPoint, eu estou utilizando o site. Como sempre, vem a possibilidade de cada minuto de tentar desenvolver um pouco como é que eu me sentiria confortável em uma apresentação dessa. Eu coloquei aqui como preâmbulo de última hora o que eu poderia fazer nessa apresentação para vocês e como é que eu me sinto. Se eu considero 1962 e 2022, eu posso contar, em vez dos 70 anos do exílio, que começa em 52, a partir do golpe de Estado do governo Nasser, mas sim 1962, que é a saída da minha família do Egito até 2022, aí dá 60 anos. Por que eu peguei esse aspecto? Porque eu sempre penso comigo, quem sou eu? O que nós estamos fazendo nessa história toda? O que aconteceu da gente? Por que eu estou falando português hoje? Quer dizer, na realidade, em 1962, o português para mim era chinês. Eu tinha o livro do Stefan Zweig, que tinha por capa Brasil, Pays du Futur, para os nossos amigos que falam francês, e junto com ele tinha um adendo, que é um programa que ensinava português, não sei quem publicou isso, eu estou atrás dessa publicação, que chama Assimile o Português sans peine, ou seja, assimile o português facilitado, sem dificuldade. Isso é a primeira percepção que eu tenho da língua portuguesa e do Brasil. Na capa do livro tinha um papagaio, a minha mãe lia esse livro no terraço de casa. Por quê? Porque nós estávamos no Egito após os conflitos de 56, estávamos planejando a saída como todo mundo. O que aconteceu? Quer dizer, o sinal foi dado em final de 1960 pelo rabino, o grande rabino Haim Nahum Efendi. 1961 foi o ano do preparo, e em 62 nós saímos do Egito na minha idade de bar mitzvah, ter a menor noção se realmente nós íamos ficar no Brasil. Então, tem alguma coisa muito importante em ser judeu. O que significa ser judeu para nós, especialmente o judeu do Egito? O judeu do Egito, especialmente no meu caso, infelizmente, então, coisa das circunstâncias, quando nós aterrissamos na França, eu percebi, antes de mais nada, uma sensação libertária, porque você olha para o Verde do Mundo, tudo mais bonito, Torre Eiffel, as pessoas falam francês bonito, etc. e tal. E a ideia depende de poder restabelecer um contato com os familiares que deixaram o país antes, especialmente em 1953, quando começar o primeiro exílio da minha família para fora, para Strasbourg, depois mais tarde para Genebra e alguns para Paris e assim por diante. A saída mais traumatizante foi do Monsieur Jacques, que saiu, digamos, através de um mandato, qualquer coisa do gênero, e quase foi preso, não foi preso, ou se foi preso, ele não contou a história para ninguém, e pimba, com uma criança de colo,
ele foi para o Porto e foi aparecer na França com papéis suficientemente hábeis. Ele era apátrida para poder iniciar a vida na França. Eis que nasce a minha primeira Céline, minha primeira prima modelo exportação, e, a partir daí, uma filha nascendo em território francês facilitou toda a vida, especialmente em momentos de conflito, da própria França com o Egito. Em 1957, creio que nasceu a Céline, e, a partir daí, nós começamos, a família Odoé começou a ser internacional. E nós brincávamos no ares de liberdade, o ares de libertação. Mas, uma coisa que é importante dizer, se é que eu senti um pouquinho mais a minha judeidade sendo questionada, é justamente na Europa. Isso pode ser chocante para algumas pessoas, mas nós, sefaraditas, especialmente a minha família, se nós sabíamos o antissemitismo, era um antissemitismo do governo. E era violento, porque realmente o governo não desejava os judeus. Colocar os judeus a pontapé, na realidade, para fora, especialmente os que sofreram muito perseguições em 1956. Muitos que estão aqui conosco passaram por essa situação, que não foi exatamente a situação da minha família. Então, eu posso dizer, pela minha própria experiência, por isso que eu acho muito importante o nosso encontro, porque eu estou falando de uma vivência minha própria, do próprio Sami Odoé que está falando aqui com vocês. E eu senti que, provavelmente, a Segunda Guerra e a perseguição aos judeus não terminou na Europa dos anos 60. Senti antissemitismo dos anos 60. E aí perguntei para os meus próprios botões, a guerra acabou ou a guerra não acabou? De coração, eu achava que a guerra estava nos bastidores, no background, sabe, no banheiro, em algum lugar, escondidos nos restaurantes, naqueles lugares que te olhavam com aquele ar do tipo sale juif, né? O judeu sujo, que eu nunca ouvi no Egito a expressão sale juif, mas eu sabia que ela existia na Europa. Nosso amigo David está fazendo um pequeno sinal com a mão, porque ele sentiu isso um pouquinho mais tarde. Isso significa para nós a verdadeira identidade judaica e o desejo de lutar contra o antissemitismo e o desejo de se colocar de uma forma clara. E essa situação ela foi se modificando cada dia, e hoje eu tenho um enorme orgulho de falar um português correto, apesar que o meu português é um português de rua, porque comecei a trabalhar com outras empresas e comecei a me desenvolver profissionalmente, mas não no Brasil, quer dizer, no Brasil por consequência de algum trabalho externo. Então, eu gostaria de falar um pouco o que era ser judeu no Egito, na terra natal, o que está escrito aqui, que eu chamo de assimilação em 60 anos, se vocês conseguem ver. Eu estou com a ponta do mouse aqui. Ser judeu no Egito, terra natal, 1948, ser natural do Egito. Quer dizer, não ter nacionalidade egípcia, mas ter nascido no Egito. Ser judeu na Europa, 1962 até 2022, porque nós somos, sei lá, universais, a gente roda o mundo todo, a família toda está espalhada. E, finalmente, a parte mais curiosa, mais especial, e que eu gostaria de falar e dar uma ênfase toda especial, é ser judeu no Brasil, 1962 e 2022. Se vocês me permitem, ser judeu no Brasil é uma coisa completamente diferente, porque significa ser judeu dentro de uma nação essencialmente cristã católica. Que não é a mesma coisa de ser judeu na Suíça, né? Que são protestantes, é outra história. Ser judeu no Brasil, cristão, fazia, no começo dos anos 60, um olhar um pouco estranho. E tem uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, quando eu comecei a trabalhar como técnico numa empresa sueca, e, de repente, as pessoas falam, Sami, você é um cara curioso, você fala com algum sotaque. Você não sabe falar carona. Até agora não sei falar carona. Minha filha brinca comigo. Pai, que sotaque horrível esse que você tem. Mas eu não consigo tirar. Aos 73 anos não vai dar. E aí o pessoal que trabalhava comigo fala, não, que história é essa? De onde você é? Eu falei, meu cara, eu fui formado em escolas francesas, aquele puta papo furado, para tentar me posicionar numa situação um pouco mais confortável, porque no bolso não era tão confortável. Tinha que trabalhar para defender o meu pão, que nem todo mundo. Não, mas conta a verdade. Eu falei, olha, é o seguinte, eu nasci no Egito, eu sou judeu. Aí um cara quase caiu para trás. Judeu? É, sou judeu. Não, você não é judeu.
falei, escuta, meu amigo, qual história é essa que eu não sou judeu? Você sabe melhor do que eu? Você estava comigo, por acaso? Não, você não é judeu. Como assim não sou judeu? Não, você não é judeu. Você não usa aquela capa preta, não usa aquele chapéu alto, não usa aquele nosso, não usa barba, blá, blá, blá. Então você não é judeu. Para mim, você não é judeu. Não faz esse papo furado que você não é judeu. Conta outra, Sammy. Fiquei quieto. Mas, ao mesmo tempo, naquele lugar, eu procurei entender, quando eu voltei para casa, do que esse cara está falando? Ele está maluco? Como é se você não é judeu? Como vai saber melhor do que eu? Então, isso daqui, um pequeno preâmbulo para dizer um pouquinho da questão do choque cultural. Hoje, os tempos mudaram e as pessoas sabem que os judeus têm várias diversidades por causa da internet, por causa da comunicação mais fácil. E cá entre nós, a diferença, supomos, uma discriminação entre aspas em relação ao judeu, ele era dirigido a um estereótipo, um judeu imaginário. O judeu Sami Dweck, ele estava pensando que eu era um judeu Sami Dweck, estava só na cabeça daquele rapaz. Ele não era antissemita, nem sabia do que se tratava, era um monte de besteira, sem pé nem cabeça. Então, não era o mesmo sale juif da França. Não era o mesmo judeu, quando uma vez, nos anos 60, eu passeava, vi uma placa for rent, para alugar. No colored, no Jews, no children and no dogs. Quer dizer, a loja, a casa estava para alugar, eles não aceitavam crianças, não aceitavam pessoas de cor, não aceitavam cachorros, não aceitavam judeus. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Na Inglaterra. Quer dizer, isso nos anos 60. Me pergunta, mas espera aí, a guerra acabou ou não acabou? A guerra acabou, mas todo mundo sabe que a gente estava convivendo com pessoas que eram colaboradores com o governo nazi. A gente estava vivendo com pessoas na Alemanha que fingiam que os tempos acabaram, que apreciavam a arte moderna, que apreciavam Picasso, apreciavam Miro, apreciavam uma série de coisas que o Hitler detestava, mas essas pessoas eram nazis. Ninguém botou os nazis no forno, como Deus me perdoe 1000 vezes, porque nós não somos genocidas, não faz parte da nossa cultura judaica, para dizer aqueles caras estão blefando, né? E eles são os antigos nazis, agora estão disfarçando para poder conviver conosco. Então, há uma coisa muito diferente em relação a ser judeu no Brasil, em relação a ser judeu no Egito, em relação a ser judeu na Europa, assim que eu cheguei lá. Então, eu vou tomar um gole de água e eu vou pedir para que qualquer pessoa se manifeste, ou então o Fux me dê uma bronca, ou então uma continuidade para esse mesmo preâmbulo que começa a apresentação. Olha, nós temos feito o seguinte: a palavra é tua até quando você quiser, vai direto e no final é que a gente abre para as perguntas, porque senão interrompe o próprio pensamento, o teu próprio pensamento. A experiência nos mostrou isso. Vai até o fim e depois abre para a pergunta. Me parece mais lógico. Ok. Então, esse pequeno preâmbulo, de uma forma clara, ele mostra que o antissemitismo no Brasil, não é que não existe, ele existe, mas ele é um pouco diferente do antissemitismo na França, ponto, e a gente entra no outro assunto. Aqui, para os nossos amigos, é muito importante citar desse evento que nós fizemos na Hebraica. Esse evento, na realidade, ele nasce para um trabalho incrivelmente determinado dos meus amigos Levi, que está aqui, especialmente do meu amigo Eduardo Cohen, o famoso Bambino, porque ele é a nova geração, nasceu é o único egípcio, estritamente egípcio, que nasceu no Brasil. Ele é um fenômeno, esse rapaz. E, a partir daí, eu preciso contar a história de como que nós desenvolvemos isso por orientação do David, que é um grande, chamo ele de locomotiva motriz, para depois ser contador de história. O David, ele entrou junto com Nessim Hamawi, que é um editor, tá? Que criou um grupo que chama Juif d'Égypte em francês. E eu fiquei curioso. O David um dia ele me chama e fala assim, escreve alguma coisa. Eu escrevi alguma coisa, contei a história de como que eu me sentia na época dos bombardeios no Egito, todo mundo gostou, deu ibope, como se diz, e a gente continuou nessa jornada, que acabou se transformando também, além de uma página no Facebook, nas redes sociais, que a gente diz, ele também se desdobrou numa coisa muito mais sobre nosso domínio, que é um website que chama judeusdoegito.org, cuja página aqui é verde,
ela é acessível para todos. Essa página, ela conta toda a nossa saga em relação à experiência de entrevistas, depoimentos, só que ela tem uma abordagem não histórica. Ela tem uma abordagem real, tem uma abordagem humanitária, e ela tem uma abordagem que conta a verdade de cada um de nós. Quando eu entrevisto uma pessoa e falo o seguinte, isso eu estou roubando essa ideia da querida Joelle Rochou, também, que é uma pessoa brilhante em relação aos estudos da nossa comunidade. Se a pessoa fala, isso é frase da Joelle Rochou, eu estou repetindo. Se o entrevistado fala que quando cheguei no Brasil estava chovendo e a meteorologia dizia que tinha um sol radiante, para todos os efeitos, estava chovendo. Então, para todas as pessoas que eu entrevisto, a verdade é do entrevistado e não é minha. E isso é uma coisa para ser respeitada. Por quê? Porque o ontem não existe mais. O ontem, ele traz algumas memórias e cada um trabalha a memória de acordo com o seu próprio conforto, de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu coração. Então, nós não somos historiadores, nós somos contadores de história, e nesse contador de história nós temos todo um processo absolutamente correto, íntegro, leal, onde não tem censura, e, a princípio, todo mundo fala aquilo que ele viveu e aquilo que pensou. Então, nós temos todo um leque muito grande de variações das pessoas entrevistadas, e tudo isso está disponível nesse website. Só que tem alguma coisa que foi preparada também no website, quando nós começamos o projeto da exposição, que começou final de janeiro, com uma apresentação para uma série de apoiadores e uma equipe sensacional que viabilizou a parte física da apresentação, que eu gosto, mas eu não fiz nada, não podia fazer nessa época da pandemia, com as restrições que eu tenho por morar longe de São Paulo, enfim. Então, foi um trabalho de mestre, absolutamente sensacional na parte física, que casou muito bem com a essência do website, que é contar a história dos judeus do Egito, onde nós não forçosamente precisamos contar a verdade histórica, não que ela não seja bem-vinda, mas isso vai ser uma outra etapa do desenvolvimento. Aqui, onde tem a ponta do mouse, nós temos, para quem vai navegar no nosso site, é só clicar judeusdoegito.org e vai entrar nessa página cujo nome é, aqui em cima, chama Segundas, e tem subpáginas que chama Monoteísmo, que aqui na ponta do mouse mostra Império Otomano e assim por diante. Mas, na página de entrada aqui, tem acesso à exposição. Vou dar um exemplo, né? A epopeia da imigração. Se eu clico em cima, ele vai entrar numa página para descrever alguma coisa que está relacionado à exposição. Então, veja, vem o título JDE Brasil. Vou me explicar por que JDE Brasil. Todos nós, para poder navegar no Google, nós precisamos ter uma palavra-chave que funciona. Então, eu utilizei a palavra JDE Brasil, que está os judeus do Egito no Brasil, e a partir daí você faz uma associação. JDE Brasil, Davi Levi, por exemplo. JDE Brasil, qualquer outra coisa que você quer. E imediatamente você vai... um momentinho, alguém está pedindo aqui o remote control of my screen. Não sei se eu devo aprovar, mas eu vou aprovar. É do nosso amigo Gershon. Ok. Então, esse mnemônico que a gente fala tecnicamente, ele vai permitir que a gente consiga navegar e ver alguma coisa que está relacionada ao website. Então, aqui é um pequeno modelito do que acontece se a gente entra na página que conta essa saga. Não vou começar a ler isso, senão a gente vai terminar amanhã, mas eu vou voltar para onde eu estava, que é a página dedicada à nossa apresentação de hoje, né? E mostra também que, da mesma forma que a gente tem esse acesso, então, à epopeia da imigração, por exemplo, a Bela Vida no Egito. Vou entrar somente para uma questão de curiosidade. A Bela Vida no Egito, que é um dos itens da apresentação da exposição, ele mostra em vários textos, né, o que significava a Bela Vida no Egito. Inclusive, dá para navegar, por exemplo, onde estávamos no mapa. Então, quando a exposição ela te manda para a Bela Vida no Egito, a gente clica aqui em cima. Isso é somente um aviso aos navegantes, né? E mostra o mapa do Egito.
Então, aqui, por exemplo, você pode navegar no mapa do Egito, Port Said, Cairo, Alexandria, para ter uma noção, digamos assim, mais dimensional da coisa. Então, vou voltar de novo. Ir um pouco alguma coisa que foi feita especialmente para a apresentação. Então, deixa eu voltar mais um passo. Ok, aqui estamos. Para a nossa apresentação de hoje, tem aqui nesse fundo um belo desenho de um barco no Nilo, né? Barco no Nilo, para quem esteve no Egito, então para quem vai no Egito, para quem gosta do Egito, é uma coisa extremamente importante. Daí, então, tem uma série de histórias bastante interessantes que eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais com vocês em relação ao hábito que nós temos, que é diferente dos judeus, que não são os judeus do Egito, porque nós temos uma certa proximidade com a cultura egípcia. Por quê? Se a gente pensa no Egito Antigo, o Egito Antigo é politeísta. Mas, peraí, os judeus do Egito, eles falam árabe, falam alhamdulillah, não sei o quê, uma série de coisas, e há um encontro em relação ao posicionamento monoteísta do Egito Islâmico versus a vergonha, entre aspas, ou então o desconforto de saber que os antigos egípcios eram politeístas. Ou seja, eles eram kafirs. Ou seja, em outros termos, os judeus monoteístas, que são anteriores, ou até mesmo viviam no Egito Antigo, eles eram muito mais próximos do monoteísmo atual do Egito, então, do monoteísmo da época do Império Otomano. Então, isso é uma coisa bastante interessante para ser abordada. E vocês vão entender por que da proximidade. Por exemplo, aqui nesse item aqui, eu vou ler para vocês. No item 3, para não me estender muito, mas tudo isso está disponível para vocês. Um egiptólogo não egípcio pode se distanciar desse assunto para abordagem objetiva. Seus sentimentos nacionais são irrelevantes. Ele pode remover suas convicções religiosas de base. Sua opinião, se publicada, não será criticada em seu país por nenhuma igreja ou partido. Ou seja, um cara que vai falar sobre a religião do Egito, ele está totalmente à vontade se estiver fora do Egito. Agora, se você pega um egiptólogo egípcio encarregado de escrever um manual, ele estará, nesse ponto, mais do que todos os outros, sujeito a fortes influências se ele fala como muçulmano. Ele deve ver e expor a religião antiga como sendo totalmente ímpia. Essa desculpe o português e também fico lendo torto. Essa miríade de divindades não pode ser julgada de outra forma por um crente convertido à unicidade de Deus e que repete pelo menos 5 vezes ao dia: não há outra divindade além de Deus. A compreensão, aliás, a condenação de Maomé ao politeísmo pré-islâmico da Arábia também se aplica naturalmente a esses deuses. Então, vamos lá. Muita gente fala assim, mas espera aí, quando você chega no egípcio, ele fala La ilaha illallah. Não há Deus que não seja Allah. Wa Muhammad Rasulullah. E Maomé é o mensageiro de Deus. Então, essa ideia sobre a unicidade e a ligação com Deus único, se eventualmente numa conversa de botequim, vamos dizer assim, ou sei lá, num bar de falafel no Egito Antigo, eles conversando entre o muçulmano e o judeu, eles falaram: peraí, nós somos primos, porque afinal, la ilaha illallah. Então, se la ilaha illallah, o Allah é um só. Então, bem, entre as crianças, todo mundo fala Allah, Allah wahid, Allah é um só. Então, esse Allah dos egípcios remetia imediatamente à unicidade de Deus e ao monoteísmo, que é defendido pelo islamismo, que é diferente do cristianismo, que considera também a unicidade de Deus, só que Jesus também é Deus. E aí o muçulmano fala: por favor, la ilaha illallah, não há Deus a não ser Allah.
Ou seja, há uma proximidade do ponto de vista cultural, não do ponto de vista religioso, porque para os muçulmanos, para você ser El Salam, um homem de paz, você tem que acreditar nas palavras do profeta. E você tem que fazer todo o ritual que é designado pelo profeta. E você tem que ir a Meca e assim por diante. Ou então, você não é um kafir, ou seja, você não é um descrente, mas você não é um bom muçulmano. Mas você não é um kafir. Então, há uma distância. Ou seja, quando entre judeus se fala em Allah, a gente fala em Hashem. Por isso que os judeus orientais, eles se sentem mais próximos, se sentem eventualmente em casa, onde o monoteísmo é apreciado. Então, eu paro por aqui para poder continuar um pouquinho mais a explicação e navegar no trabalho onde nós estamos, digamos, voltados a conversar sobre o tema. Eu vou numa página que chama Islamismo no Egito Socialista. Para quem gosta de navegar na internet, para quem gosta de passear no YouTube, certamente ele chegou a algum lugar onde vê o Nasser caçoando da Irmandade Muçulmana, porque a Irmandade Muçulmana não emplacou para o governo nacionalista do Egito, que era um governo moderno. Ele era próximo da União Soviética, porque o mundo ocidental, exceto a Rússia, bem entendido, e a Iugoslávia de Tito, enfim, algumas ditaduras ao gosto dos que gostam, eles, de uma certa forma, eles eram modernos. Então, tem alguma coisa que está relacionada a isso, que eu acho que está relacionado também ao Tratado Anglo-Egípcio, deixa eu verificar aqui, se eu não me perdi um pouquinho nas minhas navegações. Em 1951, o rei Farouk se nomeia rei do Egito e do Sudão. Isso cria também, de uma certa forma, uma força diante o governo britânico, porque tinha um tratado anglo-egípcio que garantia a soberania do Egito, que desagradou também os nossos amigos em relação ao governo Nasser, que era totalmente ocidental e não era simpático à Irmandade Muçulmana. Eu lembro que nas artes a Irmandade Muçulmana eram tratados pelos egípcios em árabe os homens de barba, Abu Dha'n. Deixa eu ver onde vou achar isso daqui. Batismo já passamos, já passamos. Sami, depois você me dá a palavra? Por favor, David. Termina o teu raciocínio. Ok, então vamos lá. Quando você procura, Sami, você me permite? Te permito, por favor, enquanto eu procuro. Vamos lá. Primeiro, eu agradeço as tuas palavras. Você está dando uma visão profunda, filosófica do que acontece. Eu vou ser um pouco mais prático, tá? Eu quero falar um pouco do que a gente fez aqui em São Paulo. Nós começamos um grupo chamado Juif d'Égypte, no Face, como se comentou. O Nissi Hamoui, da revista, teve a ideia, juntou 22 pessoas. Hoje nós estamos 100 vezes maiores, estamos com 2.200 pessoas praticamente no grupo. Esse grupo começou a trocar experiências, seja de história, de filosofia, como o Sami está nos colocando, seja experiências pessoais. Isso levou a um reencontro muito grande. Nós todos chegamos, eu cheguei com 5 anos, o Sami com 10, eu cheguei em 57, meu pai, minha mãe, Roger Levi, encontrou uma família Salama no Rio, que tinham mandado 40, 50 cartas de chamada,
para permitir a entrada de judeus no Brasil. Ouvimos nos depoimentos que o Sami gravou, fantásticos, no nosso site, tipo a Diana Cooperman, aí do Rio, que vocês conhecem, que conta que o pai dela, Lisbona, vinha nos anos 50 para o Brasil comprar madeira para as estradas de ferro do Egito, se aproximou do governo. Israel e Brasil foram os países que aceitaram os apátridas. Para o Brasil foi uma grande aquisição, porque a maioria veio com escolaridade. Falava-se muito inglês, francês, e isso ajudou muito a reinserção de nossos pais, de nossos parentes nas multinacionais que estavam vindo ao Brasil. Trazemos a experiência do Egito. A minha família, tem aí o primo do meu pai, que tinha 4 gerações no Egito, industriais, né? E da minha mãe vinha de Rhodes, falavam ladino, tinha vários ramos no Egito, vindos de vários lugares em função, principalmente do Canal de Suez. Claro que a influência nazista na Segunda Guerra, o MUF de Jerusalém se aproximando de Hitler, com uma rádio na Alemanha mandando mensagem para os países árabes, mate o seu judeu hoje. Isso foi criando antissemitismo, e a vinda de Nasser, como o Sami estava dizendo, abriu a possibilidade de um ultranacionalismo que levou à expulsão dos judeus junto com os franceses, ingleses, os europeus em geral. Confisco de bens, empresas, terrenos, lojas, apartamentos, carros, uma mala, 20 libras no bolso e tchau e bênção. Foi o que aconteceu. Essas famílias foram se reagrupando, a maioria passou pela Itália, a RIAS, que hoje está na Ucrânia ajudando a saída dos judeus ucranianos, deu acesso a facilidades que nos trouxeram para vários lugares, principalmente o Brasil. Tem navios que foram interceptados por israelenses, dizendo, desça do navio, vá para Israel. Alguns foram e outros continuaram a viagem. No nosso site, que o Sami maneja maravilhosamente bem, eu, o Sami, o Edu Cohen, entrevistamos pessoas fantásticas. A Joel Rachu, que está aí nos assistindo, a Mireille Panet colabora. Teve entrevistas maravilhosas, contando detalhes, alguns muito sérios, outros até meio cômicos, né? A maioria ao chegar no Brasil foi a Hospedaria dos Imigrantes, aqui em São Paulo. E tem um episódio que o menino foi ao refeitório e não podia entrar porque os índios que também estavam na hospedaria tinham flechado o cozinheiro. Então, essas são histórias que a gente lembra. Tem a Kate Naum, neta, sobrinha do rabino, que o Sami comentou, que está hoje em Porto Alegre, que nos conta que o pai, como caixeiro viajante, começava a ir nas lojas vender lingerie, e quando via um não, ele fechava a mala e ia embora. Ele só entendia o não e ia embora. Então, pois não para ele, pois não. Pois não, era o não, ele ia embora. A mãe se passava por costureira francesa, quando o modelo era muito difícil, ela dizia, não, isso não se usa mais em Paris, porque ela não sabia fazer a roupa, e aí foi. E servia um biscoitinho que as vizinhas começaram a comprar. Hoje eles têm uma indústria. Em Porto Alegre, eles mandam para o Brasil inteiro esse biscoito. É o neto que dirige essa indústria. Então, recomeço. Um vendedor de malas foi para Curitiba vender mala. Quando entrou um inglês, perguntou... Bom, eu sou um contador de história, gente. Desculpa. Eu já achei onde você estava perdido, ótimo. Então, a sua colocação é contador de história, mas é como a gente traz emoção, na verdade. Traz. Então, o inglês chegou nele na loja e falou, pô, mas você fala muito bem inglês, de onde você é? Eu sou imigrante, fui expulso do Egito com laissez-passer, sem direito a retorno, vim aqui para Curitiba, estou vendendo mala. O que você fazia lá? Eu trabalhava no Porto com importação e exportação de chá. Conclusão, uma semana depois recebeu uma passagem, foi para Santos, virou presidente da Chalift e reconstruiu a vida dele e lançou o primeiro chá de pacotinho no Brasil. O que a gente fez no site é isso, é buscar as histórias que ficaram escondidas, as dificuldades no Egito, o recomeço, depoimentos que nos trazem um pouco de leveza ao coração.
Com isso, com a pandemia, começamos a juntar documentos. Apareceu a Simona Mizan, museóloga que fez uma homenagem ao pai dela, que faleceu ano passado, meu primo, Luiz Mizan, e ela trabalhava muito com montagem de histórias de empresas, famílias, tal. Começamos a fazer, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para todo mundo mandar fotos, documentos, laissez-passer, cartas da RIAS, notas promissórias, fotografias, fotos, e com isso começamos a montar um pacote. Abrimos na nuvem uma pasta para cada família, com isso as pessoas vão mandando material, juntamos objetos, e no dia 11 agora de maio, 11 de junho, desculpe, começamos a exposição, que terminou ontem, 17 de julho. A abertura, 300 e poucas pessoas, a peça Bagagem, que conta a nossa história, uma homenagem do Márcio Balas, a mãe dele, que contava essa mesma história. Trouxemos de Londres a Camille Fox, tem um livro fantástico. Camille Fox, não, Lynn Julius. Lynn Julius, que tem um livro fantástico, Desenraizados, que conta a saída de todos os países árabes e os momentos que passaram na Síria, no Iraque, em vários países. Fez 2 palestras na Hebraica, na sinagoga, e também aí no Rio, na área, fez uma palestra. A Camille Fox. A Camille Fox, desculpe, ela é uma egípcia que mora na Austrália, nos permitiu usar imagens de um quadro dela, Êxodos, que a gente usou no nosso material. Enfim, virou um grande evento que durou aí quase 40 dias, com palestras, com documentários que vieram de Israel. O que nós fizemos aqui está acontecendo em Israel, no México, em vários países. Existe a comunidade egípcia de Tel Aviv, que faz seus filmes, suas histórias, nos manda filmes em hebraico, com legenda. Isso tudo nós mostramos nessa exposição, que nos deu muito prazer. O maior prazer foi encontrar filhos e netos de imigrantes que sabiam pequenas partes da história e aqui conhecer o resto. O Edu, que está levantando a mão, é que vai agora continuar. Vai lá, Edu, por favor. Eu posso voltar no assunto onde eu estava, antes do Edu continuar? Com certeza. Desculpe a interrupção. Eu queria passar a emoção que nós tivemos aqui nesse trabalho que fizemos. Você tem toda a razão e eu acho que complementa bem a apresentação inicial. Então, para voltar onde eu estava na questão justamente do posicionamento do governo egípcio Nasser, em especial, que era um governo não voltado às questões religiosas islamistas, ele era categoricamente contra, e também, em 1952, a Irmandade Muçulmana não tinha nenhum poder. Então, essas questões que aconteceram, infelizmente, na Palestina, a participação horrível do mufti da Palestina vis-à-vis a proximidade com o governo nazi, isso teve zero repercussão no Egito naquela época. Depois, eventualmente, ele apareceu, porque eles se tornaram também simpatizantes ao posicionamento antissemita dos nazis. Isso é verdade. Voltou depois, mas durante os anos 50, não. E tem um fato muito interessante que está documentado aqui nessa página, de um vídeo onde o Nasser ele caçou a da Irmandade Muçulmana, literalmente, né? Então, enquanto os irmãos muçulmanos sofriam na prisão na década de 50 e 60, vários desdobramentos transformaram o Egito em terreno fértil para a nova teoria kutubiana, quer dizer, o povo do livro, numa caso de uma re-islamização da sociedade. Por um lado, orientações socialistas de Nasser e sua aproximação com a União Soviética perturbam uma parte influente da opinião pública. Essas escolhas, portanto, se equilibram com maior dose de religião e por uma legitimação religiosa para não se prestarem à acusação de ateísmo. Era muito grave para um muçulmano, para o egípcio, ser considerado ateu. Mas veio, num determinado momento, o líder da Irmandade Muçulmana bateu na porta do Nasser e falou: escuta, meu amigo presidente, está na hora de você fazer alguma coisa pela nossa sociedade islâmica. Que tal você decretar que as mulheres passem a usar um véu? Então, rolou um vídeo, acho que nos anos 1970,
de Nasser, né, num pronunciamento político, ele, num bom português, ele tira sarro da Irmandade Muçulmana. E ele diz o seguinte, se o uso do véu é polêmico. Ele pergunta o seguinte: há vários anos, um vídeo está sendo vinculado na internet mostrando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser tirando sarro, segundo as legendas em francês, de um irmão muçulmano pedindo que ele impusesse o véu às mulheres egípcias. Essas legendas são reais ou são farsa? Isso é a partir de um jornal francês que chama Libération. Seu pedido refere a um vídeo legendado em francês por Gamal Abdel Nasser, no qual aquele foi presidente da República do Egito de 54 a 70, zomba da Irmandade Muçulmana que gostaria de impor o véu a todas as mulheres. Não sabemos quanto exatamente esse discurso data, alguns colocam entre 54 e 58. O vídeo foi compartilhado muitas vezes na internet, mas a moedas de comunicação como France 24 em 2012, France Info em 2015, Le Point, que é outro jornal francês, em 2016. E, na realidade, a legenda é correta. E o Nasser, porque eu conheço o árabe, ele diz o seguinte: meu caro amigo, líder da Irmandade Muçulmana, você tem uma filha que estuda na Universidade Direito, né? Sim, eu tenho uma filha que estuda Direito. Por acaso sua filha usa o véu? E o cara fica mudo. Fala, meu amigo, sua filha não usa o véu. Se dentro da sua própria casa você não consegue colocar ordem, pedir para que sua própria filha use o véu, você quer que eu venha impor o véu para as senhoras egípcias para ter um regresso para a idade das trevas? Você quer que eu coloque 10 milhões de senhoras usando o véu nas ruas? Todo mundo sai rindo e o público aplaude para o Nasser. Esse vídeo é verídico, que mostra de uma forma clara que, na época do Nasser, ele queria uma sociedade não islâmica, por isso que o Nasser se vestia à moda ocidental, e ele queria justamente uma coisa moderna, e bem mais tarde, a Irmandade Muçulmana ela ganha espaço pelo seu poder. Aliás, um trabalho fenomenal que eles fazem na Europa hoje. O neto chama Tariq Ramadan, que é do fundador, acho que do lado de mãe, do lado de pai, acho que do lado de mãe, qualquer coisa do gênero, da Irmandade Muçulmana. Ele tem nacionalidade suíça, ele fala um monte de coisas, ele vai na televisão, ele é preparado em Oxford, ele faz tudo aquilo que ele quer. Mas por quê? Eu sigo isso porque me interessa, é um assunto que me interessa. Quando você vê o Tariq Ramadan falando em francês, numa apresentação, é uma coisa. Quando você vê ele falando em francês numa mesquita, é uma segunda coisa. Quando ele fala em francês numa mesquita na França, é uma terceira coisa. Ou seja, é um blefe, uma coisa horrível que a gente vive hoje, porque a Irmandade Muçulmana defende o jihadismo. O jihadismo, de uma forma bem clara, cria uma islamofobia e, de uma certa forma, não quero dar uma conotação política, mas isso é um assunto à parte para ser tratado, que é muito importante dizer que, durante o governo Nasser e o Egito, que eu mesmo vivi pessoalmente, não se via de forma alguma a Irmandade Muçulmana de uma maneira simpática para o governo situacionista, até o dia que nós fomos embora, e as coisas mudaram. Teve uma tentativa também de colocar a Irmandade Muçulmana no poder, através do governo Al-Morsi. Teve uma colaboração do mundo ocidental, especialmente dos Estados Unidos. Falou, tá bom, meu caro Al-Morsi, você pode colocar o islamismo, desde que você mande seus filhos nas nossas escolas para serem doutrinadas no mundo mais moderno e democrático. Não funcionou, lógico. Como é que você vai conversar com um cara que é islamista para botar os filhos dele numa universidade americana? Não funciona. Então, eu termino por aqui em relação à questão do islamismo e em questão também da unicidade de Deus no olhar dos judeus no Egito que usam expressões em árabe para se reportar a Hashem. Termino aqui. Por favor. Você me conta a tua experiência Sammy, na escola. Posso falar um pouco? Davi, deixa o Eduardo falar, ele está pedindo para falar. Ah, desculpe. Depois você me conta a tua experiência na escola no Egito. Tá bom, querido, tá bom. Bom, boa noite, Moisés. Muito obrigado pelo rápido retorno quando a gente conversou, trocamos as mensagens. Obrigado, é uma alegria ver, estamos 100 pessoas aí, bastante conhecidos que estiveram no evento, na exposição, que nem o Sami falou, Bambino e todos os outros que tais. Eu sou, num depoimento que eu passei, eu sou o fruto dessa imigração de vocês.
Minha mãe está vendo aqui a live, meu pai não está mais conosco, mas eu sou filho de egípcios, primeira geração, e um pouco o Davi e o Sami, a gente tem conversado há pelo menos uns 2 anos sobre esse assunto. O Sami está dando uma aula aí de geopolítica e filosofia. É bom a gente aprender, e eu bato aqui na tecla que a história, a nossa história dos egípcios ou do sefaradis no geral, ela é pouco conhecida. E, honestamente, eu não sei o motivo. É uma história tão bela, tão rica de detalhes, de línguas, de costumes, que tem que ser passada. Essa nossa a ideia do grupo, de tudo que a gente está fazendo, a gente teve visita de crianças, de netos, tem alguns depoimentos de netos cobrando porque a nona deles não estava nas fotos, e é muito, muito interessante. Veio família, a gente viu gente chorando, e não foi uma ou duas pessoas que eu vi quando passava as fases, né, da exposição, com lágrimas nos olhos, ou lembrando alguma coisa, alguma cena, ou algum detalhe, ou algum familiar que viu. E isso aí traz uma satisfação para a gente que organizou o trabalho, deixando, às vezes, um pouco a família de lado, abusando, sendo um pouco egoísta, mas acho que o resultado está aí. Nós estamos falando para vocês aí no Rio. No Brasil. Brasil, Rio, para onde for. Hoje 2 horas antes de começar, eu passei para um pessoal de fora, Inglaterra, França, Israel, o pessoal reclamando, pô, mas vocês vão falar em português, como é que a gente vai entender? Não é nem o fuso horário, infelizmente é a língua, né? E qualquer egípcio aí que não fala 3 línguas, o cara não é egípcio, né? Infelizmente, ou felizmente, se ele não fala, olha, francês, inglês, hebraico, o cara é mentiroso. Então, a gente vai ver, o Sami é o mestre aí, é o nosso professor Pardal, ele vai fazer alguma coisa para essa turma de fora. Então, eu bato o pé, estou sendo, às vezes, persona non grata em alguns lugares, mas porque meu negócio não é brigar com as pessoas, é defender a causa. A gente não briga com as pessoas, a gente tenta defender uma causa. E eu acho que essa causa é tão bela e tão nobre que vocês estão dando essa oportunidade para a gente falar. Então, muito bem. Colocar, se vocês tiverem alguma coisa mais detalhada, mais histórias, o Sami, por favor, conta essa história da classe lá, que é maravilhosa, e orar. Depois o Davi tem mais algumas, e aí a gente continua. Moisés, mais uma vez, muito obrigado. E eu não vou esquecer de você da outra live, que você muito inteligentemente me cortou, falando uma coisa do Talmud, que quando tem 2 judeus, são 3 opiniões. Você me derrubou essa frase, eu fiquei quietinho. Depois eu fui falar com o Neto, me deu todo o apoio, mas eu queria te agradecer pessoalmente dessa oportunidade. Muito obrigado, Moisés. Vocês merecem contar essa história, porque faz parte também da nossa história, né? Dos esquenazis também, dos sefaraditas, tudo igual. O sofrimento, a vida vivida, tudo igual. Sami, você agora, obrigado também, Eduardo. Obrigado, Edu. Então, somente para dizer, claro que eu tenho um olhar um pouco afetuoso, mas não com a comunidade islâmica, mas a nossa própria comunidade, de como ela se entende, como ela é, de uma certa forma, pacífica, mas não pacifista. Quer dizer, há uma diferença entre uma coisa e outra. Então,
eu lembro também dos momentos difíceis onde tinha uma certa vergonha por ser judeu. É triste dizer isso, mas tinha uma certa vergonha por ser judeu. Isso a gente guardava no coração e em silêncio, como qualquer criança tem que guardar isso em silêncio. Eu, quando estava me preparando para aprender um pouco de hebraico e o básico, aprender a fazer as bênçãos do Berachot, né, para tomar uma água, para comer o pão e tudo, normalmente eu tinha que fazer isso de cabeça coberta. E eu lembro... Eu perguntei para ele... Por favor, silencie seu microfone, por favor. Tem alguma coisa errada no microfone? Não. Foi de uma pessoa que entrou. Pode continuar. Ok. Então, vamos voltar um pouco àquilo que eu estava falando sobre dos momentos difíceis de viver no lugar que, a princípio, já o judeu não era bem quisto, politicamente falando, né? Na rua não era exatamente a mesma coisa. Nas relações também com os amigos, vizinhos, trabalho, não era a mesma coisa. Mas, em lugar público, por exemplo, eu estava dizendo que aprendi a fazer as berachot do pão, da comida. Quando eu estava no recreio, na escola, criança ainda, né? Eu queria colocar em prática a minha judeidade, né? E tomava a minha Coca-Cola, qualquer coisa assim, eu tinha que dizer Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. Baruch atah Hashem, me perdoe. Enfim, e aí eu fingia que eu estava penteando o cabelo. Enquanto eu estava penteando o cabelo, eu tinha a cabeça coberta, eu fazia rapidamente a minha berachá, em silêncio, para poder manter viva, eu, uma criança, o meu espírito judeu. Então, eu não podia largar isso aqui nunca em qualquer lugar, porque naquele lugar eu estava estudando ou numa escola estrangeira ou numa escola de padres. É pior ainda, né? Era uma coisa complicada. Na escola de padres, para citar, era salesiano, tinha que começar a aula, fazer o sinal da cruz e repetir a frase dos salesianos: Rappelons-nous que nous sommes à la présence de Dieu, adorons-le. Então, lembramos que estamos na presença de Deus, adoramos-o, e tem que fazer o sinal da cruz. Sinal da cruz eu não vou fazer. E aí, de repente, fingi que eu estava fazendo alguma coisa, mas não exatamente isso, quando o professor me viu e falou: não faça isso. Menino, nós sabemos que você não é cristão, então, por favor, não precisa fazer, você é dispensado disso. Você mantém silêncio por uma questão de respeito, fica em pé, mas, por favor, não faça o sinal da cruz. Isso eu não vou esquecer. Antes de mudar para a escola salesiana, esse é o pedaço que eu devo, quer que eu conte, muita gente se interessa por isso, eu passei por momentos difíceis quando as escolas começaram a ser nacionalizadas. Eu estudava numa escola francesa chamada Lycée Français du Caire, no bairro de Bab el-Louq, Liceu Francês do Cairo, e de repente, com o governo Nasser, decidiram mudar o Ministério da Educação, vamos dizer assim, todo o procedimento. E algumas matérias tinham que ser ministradas em árabe, e outras podiam continuar sendo ministradas em francês. Só que mudou alguma coisa em relação ao comportamento dos alunos quando chega na escola. Primeiro, muda o nome da escola de Liceu Francês do Cairo para Liceu à Liberdade. Só que não a liberdade, la liberté, em francês. Al-Hurriya, a liberdade em árabe. Ou seja, escrevia em caracteres latim, como se fosse francês, Lycée Al-Hurriya. Como se eu escrevesse aqui no Brasil, escola The Clever Guys from Brooklyn, em português. Não pega bem, não funciona. Então, eles faziam isso. E, na entrada das aulas, tinha que fingir que estávamos pegando as armas, cantávamos o novo hino nacional egípcio, que não era o antigo, que começava com Allahu Akbar. O resto da canção não quero cantar, porque aquilo me arrepia e não é bom. Enquanto que o hino nacional egípcio da época da monarquia, ele é cantado nas sinagogas. É uma coisa bastante complicada. Mas voltando à história do Liceu Al-Hurriya, uma vez, um dos momentos mais traumatizantes que eu acho que eu carrego até hoje, vou carregar até meu terapeuta achar que está na hora de jogar fora, era uma aula de história, vieram alguns capangas nesse termo, e a professora recebeu os capangas policiais
E ela falou, les enfants, meninos, por favor, coloquem um livro de história sobre a mesa. S'il vous plaît, mettez votre livre d'histoire sur le banc. Então, a gente pega da pastinha, coloca o livro de história, um livro impresso na França, da Hachette, né? A história da humanidade e da antiguidade. Então, você tem os gregos, você tem não sei o quê, você tem a Mesopotâmia, e você tem os hebreus. Então, coloca todo o livro em cima da mesa, e vem os capangas. Ouvrez la page des Hébreux. Abre a parte que conta sobre os hebreus. Vem os macacos, me permite, ainda bem que nós estamos num lugar democrático agora, começam a rasgar as páginas que contam a história dos hebreus e jogam no lixo. Então, isso eu vivi na minha pele. Eu tremia feito uma folha, de medo. Porque eu falei, começa assim, mas onde nós vamos terminar? Até quando nós vamos ser perseguidos de rasgar o meu livro de história, não é o livro da mãe do cara que veio, é meu livro de história, comprado com dinheiro do meu pai, né? E, a partir daí, rasga o meu próprio livro por achar inoportuno contar a história dos hebreus. Porque naquela época, a história dos hebreus, hebreu e judeu, é exatamente a mesma coisa. O nosso clube, costumo brincar com os nossos amigos, ele chama hebraica, não a judaica, porque numa nação católica cristã, ninguém vai entender muito bem o que é um clube chamado judaica, entendeu? É uma filial do Bom Retiro, talvez. Eu acho honrado ser judeu, mas chama hebraica. Ou seja, nós sempre temos uma forma de nos proteger. Graças a Hashem, tem uma forma de nos proteger, porque nós somos muito fortes, somos determinados, somos povos do livro, e o nosso livro é mais antigo do que qualquer outro livro. A gente carrega debaixo do braço e nós somos orgulhosos desse nosso livro e somos judeus em qualquer território. Não há território proibido para nenhum judeu. Até se ele quer ser esquimó, ele será. É isso que eu queria dizer. Bom. Fânia, você tem uma pergunta? Fânia Polissuk? Davi, eu acho que queria falar. Davi, Levi, você quer complementar? Vamos lá. Sami, obrigado. Você realmente está sempre nos dando aulas e instruindo um pouco. Eu quero realmente agradecer o que aconteceu aqui, no caso em São Paulo, né? Espero que vá rodar Brasil, mas a gente juntou um time maravilhoso aqui de colaboradores de coração. Nós fizemos um evento que, na verdade, era um acalento ao nosso coração. Juntou-se uma turma muito boa, cada um com uma especialidade, por mero acaso, né? Como eu já citei, a Simona, tem a Daisy, a Desirê Susli, que está aí assistindo também, o Izzy Rahmani, que está aí assistindo também. Perturbamos muito a diretoria da Hebraica, começamos a pedir um monte de coisa, achava a gente um bando de maluco, que não ia chegar a lugar nenhum. E, na verdade, montamos uma exposição maravilhosa. Hoje a Hebraica tem um problema, porque a galeria que expôs quadros e obras de amigos e fotografias e tal, pela primeira vez, se gerou um fluxo que eu vou estimar de perto de 1.000 pessoas assistindo essa exposição em São Paulo. Era não só a inauguração, com o patrocínio do Consulado de Israel, a Bnei Brit nos ajudou muito, o Fundo Comunitário, todos participaram, no caso financeiramente, porque houve um investimento grande, a FISESP, a Federação, algumas empresas, Banco Rendimento, Prana, algumas famílias, enfim, não vou citar todo mundo, mas, na verdade, se entendeu o que a gente fazia. O clube ficou meio maluco com a gente no começo, o que esses caras vão fazer aqui, né? Então, tivemos abertura, tivemos uma peça de teatro lotado, tivemos sessões de filmes que nós trouxemos de Israel, da Bélgica. Eu citei a família Salama, que nos recebeu, o neto da Beba e do Ibrahim Salama, que hoje está na Holanda, produziu um filme para a avó dele, fez uma apresentação para a gente, emocionante mesmo. O Eucob, presidente do KKL, também fez um filme, fez um resumo para apresentarmos. Vieram grupos da Bnei Brit, vieram grupos de Le Club, que é um grupo de senhoras, jovens,
Pena que não conseguimos avançar para trazer mais escolas, mas era impressionante ver quando vinham as crianças e os jovens e começavam a perguntar. Tínhamos uma Torá lá dentro. A família do Sami, o pai do Sami, junto com o pai do Abramo Dueck, trouxeram 2 Torás do Egito. E uma delas, por não ser kasher, ficou exposta lá. O destino dela é o Museu Judaico de São Paulo agora, que se interessou em levar. A Torá sefaradi, diferente da Ashkenazi, ela não é coberta por um veludo, ela vem numa caixa, provavelmente por viajar. Então, essa caixa pode ser de metal, pode ser de madeira, enfim, ela é diferenciada. E isso vai ao Museu Judaico. O Consulado de Israel, inclusive, vou passar a palavra para o Edu depois, fixou a data de 30 de novembro, em todas as embaixadas. Dia 30 de novembro é considerado o dia da recordação da saída de 850 mil judeus dos países árabes. O que significa isso? Significa que, enquanto se fala de 700 e poucos mil palestinos, que infelizmente estão aí sendo bucha de canhão, reclamando que perderam tudo, se esquece que há 850 mil judeus que saíram de vários países, não só do Egito, tiveram seus bens confiscados, suas casas, suas sinagogas, sua riqueza confiscada como um todo, além de serem seriamente humilhados na saída. Então, isso é um movimento muito grande que o Consulado de Israel, através da embaixada, e que também pediu para levar a exposição para Brasília, esperamos que isso venha a acontecer, porque ela mostra como os judeus foram maltratados e expulsos dos países árabes, em contrapartida à história hoje dos palestinos. Não se falou disso há muitos anos, ficou embaixo do tapete. Está na hora de se mostrar que nós também sofremos. Claro, na Europa foi pior, o Holocausto, não que não houve sefaradis que sofreram com o Holocausto, os gregos principalmente, o pessoal de Rhodes, primos da minha mãe, terminaram em Auschwitz, e vários sefaradis perderam a vida em Auschwitz também. No Egito havia sefaradis e ashkenazis, cerca de 15% da população ashkenazi. A primeira sinagoga que botaram fogo era ashkenazi, no Cairo. E então, isso são fatos que têm que ser relembrados, não ficar escondidos. E a gente tem orgulho de dizer, olha, nós fomos humilhados, expulsos, e estamos aí refazendo a nossa vida, reconstruindo, juntando as famílias, estamos espalhados o mundo afora, somos a primeira multinacional, como se fala por aí, né? Tem um que está na China, outro está aqui e ali. O Edu vai falar agora, ele tem uma experiência na China fantástica, no Pesach, se não me engano, que ele participou na China. Eu vou passar a palavra para o Edu, que também é um grande contador de histórias. Edu, pega, deixa aí. Liga o som, Edu. A Mireille, acho que quer falar alguma coisa, está na vez dela. Mireille, por favor, fala, Mireille. Ok. Eu estou adorando, estou fazendo uma viagem ao passado. Eu queria saber com vocês se alguém já fez contato com algum membro da RIAS que foi quem recebeu a gente naquela época. Essas pessoas existem? Cadê elas? De repente, seria até interessante, Moisés, tentar localizar, né? E que a pessoa possa relatar tudo o que envolveu, né, por detrás das câmeras para a vinda de tantos judeus, enfim, quem ajudava, etc. e tal. Isso é um. Segundo, eu trabalho muito com alunos de universidades de relações internacionais do 8º período, e 2 das minhas alunas escreveram o TCC delas baseado na minha história, na saída do Egito e chegando aqui no Brasil. Então, eu me sinto realmente honrada desse fato. A terceira coisa, muitos de vocês já me ouviram falar da Together for Peace, que é uma ONG que eu venho ao longo de 21 anos desenvolvendo após ter tido uma experiência quase morte, e salva por uma faxineira que veio um dia antes do dia normal. Com a confirmação da minha missão, através da boca do rabino Newton Bonder, o que aconteceu na sinagoga no Shabat.
Então, eu sinto que Deus está me dando uma oportunidade de agradecer aos brasileiros por terem aberto as portas para tantas famílias judias que vieram para o Brasil. A outra boa notícia, nós fomos convidados, só 2 organizações do Rio de Janeiro, a participar em Brasília, no STJ, uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, no dia 17 de agosto. E eu vou levar a bandeira da Together for Peace lá. Eu acho que é uma honra a gente chegar lá e mostrar o que a Together for Peace está propondo para o Brasil levantar essa bandeira de paz. São milhares de pessoas que sabem do meu trabalho, o fato de falar 5 idiomas, de ter trabalhado 27 anos em turismo receptivo e exportativo, com pessoas do mundo todo. Eu gostaria que vocês, quem quiser saber mais, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Vamos nos unir, gente, porque o mundo precisa se unir, independente de religião. Não temos nenhum vínculo religioso e nem político partidário, mas é um convite do fundo do meu coração. Together for Peace. Muito obrigada a todos. Parabéns, Obrigado. Mireille, pelo seu trabalho. Obrigado. Quero me manifestar sobre a RIAS. A RIAS, como muitas instituições humanitárias originalmente judaicas junto com a comunidade, hoje elas são instituições humanitárias internacionais, onde eles ajudam pessoas, como você bem citou, independente de religião, independente de lugar. A RIAS é uma delas. A RIAS não tem a mesma direção do que naquela época, mas certamente deve ter os seus registros antigos, porque é uma instituição muito sólida, como a Bnei Brit e outras instituições que são até anteriores à criação do Estado de Israel e do sionismo. Ou seja, o trabalho de benfeitoria da nossa comunidade é muito grande e hoje ela se abriu, digamos, para todos os necessitados, como bem colocado. Então, é importante fazer esse tipo de colocação. Eu, particularmente, não teria, digamos, como chegar até o pessoal da RIAS, que teve algumas intervenções para a chegada dos judeus do Egito para o Brasil, mas certamente algumas pessoas devem saber melhor do que eu sobre isso. Edu sabe detalhes. O Edu sabe detalhes há 20 anos atrás, mas eu quero comentar uma coisa que a gente é obrigado a fazer. Eu morei num prédio na 9 de julho chamado Edifício Cunha Bueno. Havia um deputado, Cunha Bueno, e nesse prédio vieram 5, 6, 7 famílias do Egito morar. Éramos vizinhos em vários andares e virou um banco. Na frente. Isso, você morava em frente e tal. Eu um dia encontrei o filho dele numa pizzaria. Ele vinha sempre em Rosh Hashanah ou em Kippur, se não me engano, na sinagoga, visitar a nossa comunidade. Eu fiz questão de chamar o filho dele e contar a história e agradecer, porque deram um apoio para a gente começar a se restabelecer aqui no Brasil. Uma outra coisa que eu fiz, a gente tem que reconhecer. Meu pai, quando saiu, trabalhava na ICA, daí o primo dele, Levi, né, aí do Rio, da ICA, perfeito? E ele saiu sem dinheiro, óbvio. Então, ele estava atrás da indenização dele. Trocou cartas com o secretário da Embaixada do Brasil várias vezes, e ele guardou essas cartas todas, e esse secretário conseguiu, viu, Levi, conseguiu liberar a indenização do meu pai. Então, a coisa de uns 2, 3 anos atrás, eu procurei essa família aí do Rio, a Jane Rose, da Natan, conheci a família e me fez contato, eu consegui agradecer, através aí de um sobrinho, a ajuda do pai dele, a meu pai, que com esse dinheiro, não era grande coisa, mas recomeçamos a vida aqui no Brasil. A família Ica pagou direitinho o meu pai, isso eu não posso reclamar. Tá bom? Agora o Edu vai falar da RIAS, né, Edu? Que aconteceu há 20 anos atrás. Em 1998, teve um evento aqui em São Paulo, os 40 anos da imigração. Minha mãe está aqui presente, ela participou, não sei se na elaboração do projeto, tudo,
mas ela conta que o pessoal da Rias veio e com alguns documentos da época, finais dos anos 50 e 60, e a pessoa se impressionou depois com a pujança da comunidade egípcia em São Paulo, pelo menos, e foi bem gratificante. Isso, a pessoa veio com os documentos. Agora eu vou contar um caso aí, que nem o Davi falou. Minha mãe contava que o meu avô tinha o maior orgulho de pagar a mensalidade da Rias. Aqui em São Paulo, para quem conhece São Paulo, o escritório era na Barão de Limeira com o Duque de Caxias. Minha mãe morava na Barão de Limeira na época, e ela e minha avó, pagar até onde receberam o boleto ou o que fosse, mas a obrigação de devolver o que a Rias fez. E num filme do Dux, que o Davi falou que é meu primo, ou a mãe dele é irmã do meu pai, tem um senhor que fala que ele estava na Itália, ficou num hotel na Rias, ele tinha aqueles 20, 30, 50 dólares que a família podia tirar, e ficou um mês no hotel, e ele chegou para o pessoal da Rias e falou: escuta, eu não tenho dinheiro. Aí o pessoal respondeu: alguém te pediu dinheiro? Eu só vou te pedir uma coisa: o dia que você puder, se puder, ajude. Então, isso é uma coisa que a Rias... Nós tentamos o contato, a Joelle também tentou alguma coisa, se eu não me engano, na tese dela. Nós estamos tentando. A Rias hoje ela existe, ela fica em Washington, D.C., de um contato, se alguém tiver um egípcio que mora em Washington, D.C., que nos ajude a procurar isso. Tem meu filho que mora em Washington, D.C., Eduardo. Então, isso aqui depois a gente pode entrar... Nós temos como passar um endereço, um contato, enfim, seria ótimo. Meu filho trabalha no Banco Mundial. Então, e ele está vindo aí, dia 10 de agosto, ele vem para o Rio. Ótimo, então é importante. Eu queria fazer uma pergunta. O Levi está levantando a mão. Levi, por favor. Hawaga Levi. Olha, eu queria contar um caso que aconteceu comigo. É engraçado. Nós saímos do Egito, fomos parar em Gênova, num hotel que a Rias conseguiu. Então, o hotel todo era de imigrantes. E os imigrantes morriam de medo de sair da porta do hotel. E tinha uma sorveteria a 2 quadras do hotel, e eu trazia sorvete e revendia. Então, foi meu primeiro negócio com 9 anos. Então, aí depois o negócio cresceu tanto que eu arrumei 2 rapazes que eu não contava que os clientes eram meus, então eles iam, buscavam sorvete e eu revendia. Então, Levi, foi meu primeiro negócio. Foi sorvete de açaí, né? Era sorvete de açaí. Sensacional. De açaí, né? Que depois você... Levi, hoje você tem fábrica de sorvete? No mínimo. Você hoje tem fábrica de sorvete? Na Suíça e Israel também. Eu não escutei o que você falou. Levi, você continuou no ramo dos sorvetes? Mas só de açaí. Quer dizer, iniciei no ramo de sorvete, acabei em confecção e depois fui acabar em açaí. Eu montei uma fábrica de polpa de açaí perto de Belém do Pará. Mas eu vou te dizer, o imigrante é uma coisa que tem medo de sair da porta, de não falar o idioma. Então, eu era uma criança extrovertida, então eu fiz o meu primeiro negócio com 9 anos em Gênova, vendendo sorvete.
Maravilha. Aqui em São Paulo também, o açaí é um egípcio também. Como é que chama, Edu? O Cesana. Cesana, você deve O Cesana conhecer. está no açaí? Ele está Ele bombando. vendeu uma parte, está muito bem, graças a Deus. Está muito bem no E mundo. eu já todo, quer fazer um açaí. tive fábrica de sorvete. Olha aí. Olha aí, ó. Vocês podem Gente, fazer um eu queria- business. Se você me Podem permite, fazer um Fux, business. queria Fala, Sami. somente encerrar alguma coisa sobre a experiência do Egito, que é bastante válido, Pois não. que muita gente vai apreciar para depois liberar para as perguntas. O Egito realmente tem algumas coisas especiais em relação ao até que ponto nós podíamos contar com mínimo de respeito vis-à-vis a comunidade judaica, especialmente os que eram considerados os gentlemen, Hawaga, como se diz. Mesmo que esses fossem, entre aspas, que não era 100% verdade, simpatizantes dos colonizadores. Não. O judeu ele era, de uma certa forma, mais próximo do egípcio do que o estrangeiro, quer dizer, um francês ou um inglês. Isso é fato. Então, vocês muito devem ouvir das lojas de departamento de Sicurel. Eu entrevistei Ronald Sicurel, que é da família, e ele me contou das 2 vezes quando ele voltou para o Egito, que foi muito difícil a primeira vez, mas a segunda vez ele voltou, e ele deu um jeito, junto com as autoridades na época, de visitar o que sobrou das lojas. E ele me contou que ele viu os departamentos, a loja funcionava com outro nome, qualquer outra coisa assim, mas no último andar tinha o escritório do pai dele. Então ele subiu lá em cima, ele perguntou para alguém funcionário, o que é essa sala? Responderam para a sala, essa sala é do Dr. Sicurel, daquela época. Eu posso entrar? Ah, nós não temos a chave. Aí ele perguntou para ele, não é possível, não tem a chave. Já passaram décadas. E tudo bem? Eles chamaram um serralheiro, qualquer coisa parecida, ou alguém que abrisse aquela porta. Eles abriram aquela porta e falaram, Sami, estava tudo intacto. A mesa do meu pai, com as fotografias da família, ninguém pôs a mão. Ou seja, em outros termos, os próprios ocupantes que tomaram os bens dele, o prédio dele, a organização dele, não tiveram a coragem de adentrar na sala do presidente da empresa, o fundador da empresa, o filho do fundador da empresa, M. Sicurel. Eu encerro por aqui para mostrar, de uma certa forma, alguma coisa de diferente em relação à mentalidade do árabe, mas não a mentalidade do árabe político que planta o antissemitismo para pessoas que não entendem nada de absolutamente nada, que repetem que nem macacos, desculpe a expressão, então que nem papagaio, para não ficar ofensivo, porque não faz parte da minha cultura. Aliás, eu sou grande apreciador da cultura árabe. Eu adoro música árabe, enfim, mas esse é outro lado da história. Mas eu acho que politicamente as pessoas não podem ser... Meu pai teve um episódio semelhante. Sério? Quando ele foi pro Hawaga-Roger. Quando ele foi para o Cairo com a minha mãe, ele foi visitar a fábrica Ica, certo, Levi? E quando ele entrou lá, vários funcionários, já senhores, na verdade eram crianças da época dele, que trabalhavam na fábrica, e falavam, Hawaga-Roger, seu Roger, volta, por que vocês não voltam? Ou seja, é o que você falou, o povo tinha um respeito, apesar que hoje apagaram a história dos judeus no Egito. A gente acompanha alguns sites de lá, eles não têm a menor noção que tinha 80 mil judeus no Egito. Quantos existem hoje? Quantos vocês acham que talvez existem? 4, 5, 6. Famílias ou pessoas? Viúvas. Quando nós saímos, agora, eram 20 mil. Estão muita coisa agora, né? Quando nós saímos, eram 20 mil, dos quais 9 mil vieram para o Brasil, desses 20 mil. Chegou a ser 80 mil, também do Brasil aqui. Tem quantos brasileiros judeus tem aqui no Brasil? 100 mil, sei lá. Então, 80 mil judeus, reduziu-se em 56 a 20 mil, depois ficaram, hoje, alguns dedos contados. Tem uma outra história muito boa também, que o Sami, eu descobri na internet um senhor chamado Rami Mangubi, e chamei a atenção do Sami, vamos entrevistar esse senhor. O Rami Mangubi saiu do Egito em 1967. Ninguém de nós... 70, Davi. Não, peraí. Ele vai contar a história dele em 67.
Isso. Em 1967, aqui, nós já estávamos entrando nas universidades, estudando e tal. Eles tinham continuado lá. Eram judeus, a maioria caraítas, se vestiam como árabes, rezam no chão, né? E tem muitos hábitos que se misturam um pouco. Então, esses continuaram lá. Em 67, quando Nasser perdeu a guerra para Israel, ele na rádio falava que ganhou a guerra. Não, nós ganhamos. O que eles fizeram? Pegaram 600 jovens judeus que estavam lá, nenhum de nós aqui tinha noção disso, levaram de Alexandria para o Cairo, juntaram todos lá e fizeram desfilar em praça pública como prisioneiros de guerras israelenses. Esse é um episódio que ninguém conhece aqui no Brasil. Terrível. Eles desfilaram em 67, ficaram presos até 1970. O Rami, apedrejados. Apedrejados. O Rami aqui, nessa época, devia ter 14, 15 anos, morria de medo de fazer 16, 17 e ser preso. O pai escapou por pouco, porque o zelador lá do prédio, como é que chama o zelador em árabe? Bawab. Protegeu ele, disse que ele já tinha sido preso. Tal. Então, eles ficaram 3 anos em pânico e todos esses 600 jovens foram expulsos em 1970 com passaporte espanhol. A Espanha deu passaporte para saírem. Olha a história como é esquisita, né? E ninguém aqui no Brasil tinha noção que havia judeus até 1970 no Egito. Hoje, se tem 4, 5 ou 6 pessoas, é muito. Sinagogas maravilhosas viraram museus. Muita gente fala, por que vocês não voltam? Por que não voltam? Voltar para o quê, né? Vão devolver nossas casas, nossos imóveis, nossa sinagoga. Tem uns que falam, mas os alemães voltaram, muitos alemães para lá. Sim, mas foram indenizados durante anos. Situações que não ocorreram nos países árabes. 30 de novembro é a data da lembrança de tudo isso. Marquem no calendário aí. Aí no Rio de Janeiro também provavelmente vai ter alguma festividade. Nós queremos fazer isso no Museu Judaico. Estamos nos preparando para conseguir fazer isso. Fala, Mirella. Davi, alguém sabe alguma piada de Gorra? Gorra O Edu deve saber. O Sami deve saber. Gorra era uma personagem folclórica, né? Eu sei como o Gorra coçava a orelha. Sim. Conta aí, conta. Eu sabia precisando de um colaborador no Rio de Janeiro, podem contar comigo. Com certeza. Nós gostaríamos muito de levar essa conta comigo também. Não, Gorra ia fazer o discurso. E aí, você conhece essa? Se quiserem organizar, a nossa exposição ela toda é virtual, ela consegue ser levada a qualquer lugar do Brasil. Nós temos condição de imprimir esse material todo, adesivar, levar objetos que vocês devem ter aí no Rio também. A exposição está um pouco paulista demais. 2 segundos, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá. A Fânia está inscrita. Fânia, por favor, você tem alguma pergunta? Fânia Polisuk. Eu acho que não, ela está só com a mão levantada. Ela botou a mão sem querer para cima. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que o Brasil? Porque o Brasil, eu vou te contar o que eu citei lá atrás. A família Lisbona vinha para o Brasil nos anos 50 comprar madeira para o governo e se aproximaram no Rio de Janeiro dos ministros do governo do JK, que estava começando a industrializar o Brasil. E foi uma oportunidade para trazer judeus apátridas, que muitos países não aceitavam, para poderem vir aqui trabalhar nessas multinacionais. O inglês, o francês, praticamente não existia aqui no Brasil. Minha tia foi trabalhar na Sears, meu tio foi para a Aero Willis, e aí foram se espalhando pelas empresas. Então, o Brasil, na verdade, ele abriu uma oportunidade que era importante para o Brasil. Fala, Levi. E também tinha uma presença sírio-libanesa. Ele levou o Juscelino Kubitschek para assinar. Pois é, isso que eu quero contar. A licença para entrar os judeus no Rio se chama Isaac Al-Bagli. Ele era amigo íntimo do Juscelino. Perfeito. Eu conheci a esposa, eu conheci ele era lá do clube, lá do CIB. Ele conseguiu fazer o Juscelino mudar a ideia, porque era proibido a imigração na época, e o Isaac Al-Bagli conseguiu
fazer o Juscelino assinar a entrada dos judeus egípcios. E as cartas de chamada que a família Salame e outras mandavam, que estavam aqui, recebendo famílias de lá. A Joélia quer dar uma palavra. A Joélia quer dar uma palavra. Eu só queria dar uma esclarecida, quer dizer, tem todo um movimento que aconteceu naquele período para trazer esses judeus para cá. Na verdade, Herbert, você também sabe disso, o Isaac Al-Bagli e o Joseph Esquinazi Pernide também foram muito importantes para essa chegada dos judeus do Egito ao Brasil, mas foi Horácio Laffer que começa, né? Ele era ministro das Relações Exteriores e ele pede, ao Juscelino se ele podia receber. O Marrocos já tinha começado um pouco a ter um movimento antissemita, ele pede a JK para trazer alguns vistos para poder trazer os judeus marroquinos. JK libera essa possibilidade de vir para cá, e os judeus marroquinos acabam indo para a França, que boa parte deles tinham nacionalidade francesa ou conseguiram ir para a França. E aí, quando começa o movimento de saída dos judeus do Egito, ele pede o Horácio de novo para transferir essa cota que ele teria de vistos, transferir para os judeus do Egito, e assim, junto com a Rias, com Isaac Al-Bagli e com o Joseph Pernide, eles conseguem trazer, e várias famílias, não só a família Salama, várias famílias mandavam cartas de chamada, e estão todas elas, quem quiser ver suas próprias cartas de chamada das famílias, estão todas no Itamaraty, todas estão lá no arquivo do Itamaraty, que é um negócio muito emocionante de encontrar, inclusive eu fiquei meses, né, pesquisando lá. Estão todas lá. Era só para complementar. Completando uma coisa sua, tem um senhor que faz parte do nosso grupo, Maurice Fermont, ele deu o depoimento. O tio dele era cônsul honorário do Brasil em Alexandria. E ele não sabia disso. E, mexendo na papelada, o senhor faleceu, acharam um diploma, alguma coisa, que falava que ele era o cônsul honorário. Então, como não tem coincidência na história, né? Então, a gente vê o Lisbona vem para o Brasil, oficiosamente entra em contato com os Laffer e o pessoal. Um Aguion, no Egito, era o cônsul honorário. De repente, se abre as portas, e um detalhe importante que a Diane colocou para a gente no depoimento, toda hora tinha navio em Alexandria. Ele tinha um contato com todos os armadores, o pai dela, se eu não me engano, é Maurice Lisbona, eu não estou lembrando o nome do pai dela. Por quê? Porque o Egito estava no embargo econômico e ele avalizava o governo egípcio. Ele avalizou o governo egípcio aqui no Brasil para comprar as madeiras. Então, todo navio que passava por Suez, obviamente parava em Alexandria para pegar quem estava na hora, porque a gente vê os depoimentos do pessoal, mas toda hora tinha navio, parecia a ponte aérea, toda hora tinha algum navio, ele parava em Alexandria e num porto próximo de Budapeste, um porto mais próximo de Budapeste, lembrando um pouco que na época tinha a insurreição na Hungria. Então, em quase todos os navios que o pessoal veio, tinha egípcios e húngaros nos navios que vieram para o Brasil. Então, outra parte oficiosa da história que não é contada. Eu queria só, para não perder o embalo da história do Sami, dos livros, que foi rasgado da classe dele. Eu fui para o Egito a primeira vez com meus pais, em 88. Nós fomos de ônibus de Tel Aviv para o Cairo, porque meus pais nunca tinham visto o Canal de Suez. Nasceram lá, nunca tinham visto o Canal de Suez. A gente saiu de Tel Aviv, passa por... Hoje é impossível fazer essa viagem, porque ela passa por Gaza, a passagem em Filadélfia, e entra na saída, entra em Gaza, atravessa o canal
E meu pai chama Benjamin Cohen. Eu, minha mãe e meus irmãos, a gente passa a polícia egípcia sem problema. O meu pai é parado. E todo mundo tremeu na base. Imagina a cena, voltando para um país que saiu daquele jeito, mas deu 10, 15 minutos, entraram no país sem problema. Bom, eu vou encurtar um pouco a história. Meu pai estudava em colégio de padre, nós fomos no colégio de padre, e o padre começa a tirar os livros, aqueles livros de igreja de 1 metro, dobra a página, vai dobrando, chega na época, acha o nome do meu pai ou a classe dele, e tinha uns 20 metros do lado, tinha um senhor vestido de árabe, um sudanês bem escuro. De repente, ele vira e fala assim para o meu pai, Enta Benjamin Cohen, você é o Benjamin Cohen. Todo mundo treme, o que aconteceu? Aí o padre, na boa, assim, falando, ele conhece todos vocês. Aí, primeiro, quem é todos vocês? E aí o padre contando e falando, esse aqui era o bedel da escola, e os judeus e os muçulmanos, na aula de catecismo, não atendiam a aula, eles saíam da aula e vocês davam uma grana para esse senhor aí para ir jogar a taula, que é para jogar o gamão. E o cara era 30, meu pai saiu em 57, 56, 32 anos depois, o cara lembrava de todo mundo da escola, né? Então, deve ter perdido no gamão para o teu pai, por isso que ele lembra. Pode ser. Mas o que o senhor me falou da loja, que o escritório estava intacto, minha mãe está aí, pode confirmar a história. Nós passamos, eu fui no bar mitzvah do meu filho para o Egito de novo, e a gente está andando na rua, minha mãe olha uma loja de móveis no Cairo, chamava Pontremoli a loja. E ela olha a loja, levanta assim e fala, pô, aqui, Pontremoli, a loja dos móveis. Ela entra e fala num árabe, minha mãe não fala muito bem o árabe, e pergunta em árabe para o cara, escuta, essa loja é de vocês, como que é, como que não é? O cara, lógico, entendeu na hora quem a gente era, e falando, a família está em Milão, mas a gente faz negócios com eles. E o mais impressionante foi que minha mãe, o raciocínio veio, se a loja de imóveis está aqui, ela tinha uma tia que morava em frente à loja. E estava meio escuro o dia que a gente estava, não deu para ver assim de relance. Aí minha mãe virou, se posicionou e achou o prédio da tia dela. Quer dizer, do nada, sem... Assim, a gente minha mãe acabou encontrando o prédio da tia dela. É só um caso aí interessante. Se tiver tempo... casos. Eu quero contar uma coisa que aconteceu na exposição. No dia da inauguração, vieram 300 e poucas pessoas e uma amiga minha, chamada Esther, resolveu prestigiar. O pai judeu-alemão, a mãe brasileira, e chegou na exposição, tal, olhando, ela vira para uma senhorinha de 90 e poucos anos, fala, a senhora é do Egito? Eu nasci no Cairo, tal. Eu fui casado com um egípcio não judeu, Goi, né? Você foi casada com um egípcio não judeu? A gente separou, tal. Qual a família? Ela falou o nome da família. A senhorinha olhou para ela e falou, o pai dele era médico? O pai dele era médico no Cairo. Era muito amigo dos meus pais, fez o parto da minha filha, fez o meu parto lá. Então, olha como o mundo gira e como as coisas se reencontram, né? Eu descobri pessoas que estão em Portugal, estão na Inglaterra, estão nos Estados Unidos, que eu não via ou que não lembrava há anos. Está aí o Levi, né, Herbert, primo do meu pai, e aí a gente vai achando pessoas mundo afora e religando. O Sami mesmo falou, minha prima apareceu, né, Sami? Tu dias falou, uma prima minha apareceu aqui no grupo. São 2.000 e poucas pessoas que vão entremeando as histórias. É sensacional isso. Convido todo mundo a entrar no grupo e ver os depoimentos que temos gravados.
Como é que vocês hoje estão vendo o governo do Egito recentemente recuperou, acho que uma sinagoga. Como é que vocês estão vendo o governo do Egito hoje em relação aos judeus? Fantasia. Fantasia. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. É porque tem interesse. Tem interesse em ter Israel aliado, tem interesse em voltar ao turismo. É por aí. Não apaga o estrago que foi feito. Há 6 anos atrás, nós trouxemos um cineasta. Ele fez um filme, Jewish of Egypt. Na verdade, ele queria fazer um filme sobre o Partido Comunista Egípcio e não tinha como fazer esse filme sem falar dos judeus. O Bert está aqui, o Bert sustentou trazer ele há uns 10, 15 anos. Ele pediu um absurdo de dinheiro e a gente não conseguiu, na época, trazer. E ele veio aqui para o Brasil, passou o filme, teve gente que reclamou, outros que não gostaram. Mas eu fiz uma pergunta para ele, qual foi a coisa mais absurda que ele ouviu nesse mundo dele de cinema, político e tudo isso. Ele falou para mim, Edu, vou te contar, eu estava em Alexandria, num festival de cinema egípcio, e eu estou do lado do Adido, do ministro da cultura do Egito. Ele vira e fala, olha, o cargo do cara, ministro da cultura, Adido, era do Ministério da Cultura. Ele vira e fala assim que ele não sabia que tinha judeus no Egito. Quer dizer, o expurgo do Nasser do Stalin no bolso, né? Em uma geração consegue apagar 2000 anos de história. A gente tem o cemitério no Cairo de Bassatin, tem mais de 1000 anos. É o segundo cemitério judaico mais antigo, só perde para o cemitério do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Mais de 1000 anos. E com prova, o cemitério está lá. Infelizmente, mora um monte de gente hoje. Até tem um projeto, isso é uma outra história. No Moisés, não sei como a gente está de tempo. Nós temos que encerrar já, mas então, eu posso contar só da China. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito do que o Gelson falou. Como é que vocês que são expertos em judaísmo e Egito, como é que os israelenses são recebidos como turistas no Egito? Tem algum risco? O pessoal frequenta, o pessoal vai ao Cairo? Eu sei que vão para as praias. Eu até, quando fui a Israel, eu estive lá no Sinai, porque eu fui em 76, até consegui chegar lá em Sharm el-Sheikh. Espera aí, Márcio, não preciso do depoimento. Eu te dou o meu depoimento. Eu gosto, sempre que eu viajo, eu jogo uma fichinha num cassino qualquer. Toda vez que eu vou a Eilat, eu pego um carro, vou para a fronteira de Taba, onde tem o cassino. No Egito, você vai a pé. É o Hilton. Aliás, esse hotel já foi explodido uma vez. Felizmente, eu não estava lá. E aí aconteceu num Yom Ha'atzmaut que eu fui, minha mulher não quis ir, eu peguei o mesmo táxi que ia nos levar depois o motorista para Jerusalém, mas era véspera de Yom Ha'atzmaut, tudo quanto era judeu estava na praia comendo lá o seu churrasco. Eu entrei naquele cassino, peguei lá, sei lá, $100 e não vi nenhuma cara aparentemente judaica. Cara, me deu um nisguit, todo mundo entende, né? Tem que falar em árabe, tem que falar em árabe. Não sei. Eu joguei aquele negócio, tomei um café daquele e vim andando, aí passei aquela fronteira, aquela terra de ninguém, carimbaram lá meu negócio. O turismo está maravilhoso. Daqui para Israel para lá. Agora mas você é brasileiro, mas eu queria saber dos israelenses. Márcio, deixa eu te responder. O israelense morre de medo de ir para o Egito. Pessoas aqui. Morre de medo. O negócio, ele morre de medo. A família toda da minha mãe, ninguém voltou. E tem uma porrada de primos dela lá, ninguém voltou. E toda vez que as 2 vezes que nós fomos, pelo menos eu, minha mãe foi várias vezes, eles falam, o que vocês vão fazer? É perigoso, toma cuidado, não sei o quê.
é um pouco o que eles chamam de paz fria. Você tem muito judeu egípcio, quase todos foram, mas o israelense não. Pode ir para o cassino, para Taba, Sharm el-Sheikh, mas isso aqui o cara está lá do lado. Dá qualquer zica, ele, meia volta, ele... Cheio Eu, de quando judeus, estive no Egito, há uns poucos anos atrás, com minha esposa, nossa guia era muçulmana, tomou um susto, vocês são judeus, tomou um susto, começamos a contar a história, ela não sabia da história dos judeus do Egito. Depois de 3, 4 dias, já estava trocando receita de molocheia, que é o prato típico, e outros pratos com a minha esposa. E aí aconteceu um fato curioso. A gente foi para Alexandria e eu queria ver a tal sinagoga aí que vocês comentaram que foi reformada, né? Porque não tinha sido reformada. Mas nós já era tarde, passamos pelo museu, pela biblioteca de Alexandria, que é maravilhosa, tal, e fomos procurar onde eu morava e a sinagoga. Entramos numa viela, era hora da reza dos muçulmanos. Estavam lá no chão, rezando, todos. E a guia chegou para um dos muçulmanos e falou, olha, onde é a sinagoga? A Knis, né? Onde é a Knis, a sinagoga? Tal. O cara parou de rezar, levantou e nos levou até a sinagoga. Na época, estava cercada por militares. E era tarde. Não deixaram entrar de jeito nenhum. Hoje eu acho que você entra, só que qual a nossa reclamação? Você tem que pegar autorização no Ministério do Turismo para visitar a sinagoga, tal. Quer dizer, não é que é um ambiente aberto, você chega lá e fala, quero visitar a sinagoga onde meus pais casaram. Eu vi fotos dos meus pais na porta da sinagoga que eu achava que era um parque, aquilo era maravilhoso. Então hoje você entra a ver a sinagoga, mas tem que ter autorização de um Ministério da Cultura, do Turismo, algo assim. Então, vamos lá. O judeu vai, o judeu vê, mas ele ainda é uma figura estranha para os egípcios que não conhecem a cultura e a civilização egípcia que passou por lá, judeus que passaram por lá. Nessa geração. Ok. Pode ser que mude. Em relação, desculpa interromper, eu também fui para Cairo. Meus pais são do Egito, minha mãe e meu pai. Sim, claro. Que a minha mãe me pediu. Ela falou, olha, nunca voltei, meu pai nunca quis voltar, meu pai sempre falava muito claramente que ele nunca ia voltar, mas meu pai já se foi. E ela falou, a única coisa que eu vou te pedir é você ir ao cemitério, visitar o túmulo do meu pai, nunca mais nós voltamos. E aí eu cheguei numa sinagoga, aquela Benezra, né? Lá antiga, e tinha uma mulher na porta, chamava Aisha, também uma judia, e tinha Carmen, que era a presidente da comunidade judaica. Weinstein. Isso. E aí eu falei, olha, eu tenho uma incumbência, eu queria visitar o túmulo do meu avô. Ela falou, olha, para você visitar, precisa de alguns dias de antecedência, eu já estava um dia antes de voltar, pedir autorização, eles explicam onde é, e só com a autorização da prefeitura que se pode entrar no cemitério. Então, infelizmente, eu não pude ir. Mas, assim como judia, e mesmo eu sou israelense, nós fomos muito bem recebidos no Egito. Só teve um episódio na porta do hotel, a gente ficou no Semiramis, que o motorista começou a gritar e falar Entel Yahud, Entel Yahud, Entel Yahud, mas imediatamente os porteiros do hotel pegaram ele pelo braço e afastaram. Do resto, não tivemos nenhum problema. Só um detalhe, o que é Entel Yahud? Como? Judeus. Vocês judeus. Vocês judeus. Vocês judeus. Mas vocês assim, judeus, coletivamente. Então, vocês são os judeus, mas não de uma forma... O Sami comentou do antissemitismo. Eu só senti antissemitismo em Paris, quando eu fui com um amigo meu, e eu contei essa história para o Sami, e para o Edu, e para o Izzy, que está aí ouvindo. Fomos pedir um sanduíche, o meu amigo quis com 2 queijos, a mulher já olhou torto para ele, porque misturou 2 queijos.
Sentamos na mesa, ela mandou sair da mesa, porque pediu no balcão, que era outro preço. E quando chegou para pegar, eu estava perto da máquina de café, quando chegou para pegar um café, me deu uma cotovelada e me chamou de sale juif, judeu sujo, o que o Sami falou. Isso em 1979, 80, por aí. Eu vou dizer o seguinte, eu meti a mão na cara da mulher, primeira vez que eu fiz, primeira e única vez que eu fiz isso na vida. A mulher rolou o salão inteiro, foi a maior balbúrdia lá dentro, mas me deu um alívio ao meu coração dessa pancada na cara da mulher. Saí de alma lavada. Posso contar Parabéns. Sobre os negócios do cemitério? Tem um senhor, um egípcio, nos Estados Unidos, ele chama Clément Sofer. Ele, há 30 anos, trabalha numa organização judaica de reformar cemitérios nos países da Europa do Leste e países árabes. A história dele é sensacional. Eu estava com meu pai em Nova York em 92 e ele contou para a gente isso. O rei da Espanha, em 1992, oficialmente foi pedir desculpa para os judeus sobre os 500 anos da Inquisição, e no Congresso americano, e ele pediu desculpa, e esse senhor trabalhava nessa organização, e foi pedir, e estava lá como representante. Aí o rei faz o discurso, pede o perdão oficial, todo aquele cerimonial, e ele pergunta assim, alguém tem alguma pergunta para fazer? Sim, senhor, nós temos o Alberto Susso, ele quer fazer uma pergunta. Desculpa, Berti. Berti, اتفضل. Berti. Acho que ele não quer fazer mais. Desistiu. Bom, aí termina a história, pessoal. Você está aí, Berti? Alberto. Raga Susso. Samir, então está contigo. Pode contar alguma coisa ainda, não? Ou está acabando? Nós temos que encerrar. Posso continuar? Pode deixar ele só acabar. Deixa o Eduardo acabar a história. É interessante essa história. Aí ele, como bom egípcio, cara de pau, levanta no meio do congresso lá e fala assim, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim, a Espanha tem um projeto de agricultura, alguma coisa com o Egito, e vão construir um highway no Cairo que vai passar no meio do cemitério judaico. E para a gente o cemitério é um local sagrado. E o senhor podia fazer alguma coisa? Aí o rei falou, eu vou ver, depois eu te falo. Tá bom. Eu não conheço, eu estou vendendo o peixe que eu comprei. Do Congresso americano para o Senado, ou para a Câmara para o Capitólio, tem um monorail, que é para questão de segurança. E nesse monorail estava esse amigo do meu pai, o Clément Sofer, e um senhor de costas para ele. Esse senhor era um deputado que cuidava de uma sessão sobre agricultura fora dos Estados Unidos. Quer dizer, era a pessoa certa. E pediu para contar a história de novo. Como que é a história? Você falou do cemitério, como que é, como não é? Aí ele deu o cartão para ele, deputado do Partido Democrata. E esse senhor aí não ficou com isso na cabeça. Ele falou, eu vou falar com o embaixador, eu estou em Washington, vou falar com o embaixador. Foi na Embaixada do Egito, falando com o embaixador, contou a história, a resposta do embaixador falou muito clara. Se você arranja... O que é 100 milhões de dólares para vocês, judeus, para a gente desviar a estrada? 100 milhões de dólares, um cemitério, você não vai fazer muita coisa, você não vai botar placa, você não vai homenagear ninguém. Tanto que é uma grande mitzvah reformar o cemitério, porque a pessoa que está lá não te agradece. Então, é uma grande mitzvah arrumar os cemitérios. Bom, esse senhor ficou muito pé da vida, foi embora, aí ele foi a pé num semáforo, ele encontra uma pessoa que é a mesma do deputado. Bom, resumo da ópera.
chamam esse senhor, o senhor pode vir para Washington, vem, contou toda a história, Estados Unidos bloqueia a grana para o projeto no Egito, o embaixador é chamado na sala desse senador, que era o republicano democrata, não vem o caso agora, e fala, vocês têm um viaduto para fazer e vocês vão desviar o caminho. Aí o embaixador vira para o Clemão Sofrer e fala, mas você é egípcio. Como fala meu irmão, Sami, em árabe? Ahi. Você é meu irmão? Como você está fazendo isso? Falou, quando eu te pedi era 100 milhões de dólares, agora você vai pedir, por favor, para continuar. E hoje o cemitério não foi, pelo contrário, ele foi restaurado e a estrada não passa pelo cemitério. É isso que eu queria contar. Eu quero agradecer o convite que você fez ao Sami. Eu tive o prazer de indicar o Sami, que é o mais conhece a nossa história, o Edu, o Ivo, o pessoal que está aqui acompanhando. No fundo, nós somos contadores de história. E a gente juntou todas as nossas histórias e conseguimos fazer uma exposição que levou cerca de, eu imagino, 1.000 pessoas entre a inauguração, as palestras, os filmes que passamos, e divulgamos um pouco da nossa história. Queremos que isso viaje por aí, temos condição para fazer isso. Talvez ela é muito paulista, se um dia for para o Rio, a gente, com a Joela ajudando, a Diana, a gente transforma ela um pouco mais carioca, né? Ou para onde ela for, a Mireille também. Nós temos um pacote pronto e estamos ainda recebendo informação. Se vocês do Rio quiserem mandar, judeusdoegito.org.br, nesse caso, para vocês mandarem, de preferência escaneados, documentos, fotografias, que a gente tem a função de abrir uma pasta de cada família e depois vamos organizando tudo isso para mostrar. Não podemos esquecer a nossa memória, é uma honra aos nossos pais, que vieram uma mão na frente e outra atrás, e reconstruíram as vidas aqui, nos deram escolaridade, faculdade, refizeram a vida, saindo do zero, numa situação muito dramática. Não que outras coletividades judaicas não passaram por situações, talvez, com certeza, muito piores. Mas essa é a nossa história, estamos aí para contar. Temos um time muito bom, organizado, afiado, pronto para fazer barulho. Agradeço a oportunidade, Moisés. Obrigado em nome do grupo do Segundas Intenções, do qual eu faço parte. Obrigado a vocês, a esse trio que nos honrou, nos brindou com o tempo, com essas histórias, com essa catarse, que é a de vocês e é a nossa também. Eu dou para o Sami a palavra final. Muito obrigado, Sami, por ter trazido tanta gente com tanta história, com tanta vida vivida. A palavra é tua, Sami. Me devolve que eu vou apresentar, convidar vocês para a próxima segunda-feira. 30 segundinhos para você. Então, eu fico muito, muito feliz, me sinto bastante honrado. Teve também algumas perguntas que podem todas ser respondidas através de um e-mail bem simples, que é sami.dweck@judeusdoegito.org, mas para isso, no próprio site, você vai ver o rodapé em todas as páginas. Para ter mais informações, clique aqui. A pessoa clica, entra em contato, pode pedir muita coisa. Nós temos uma quantidade enorme do nosso acervo, que está à disposição de todos. Teve pessoas que perguntaram sobre os filmes. Nós já temos 4 filmes disponíveis à disposição. Então, meus 30 segundos passaram. Mais uma vez, obrigado. E nós estamos sempre antenados e conectados para atender quem quiser da nossa comunidade. Sejamos sempre unidos, sempre bons judeus. Muito obrigado. Maravilha. Eu também quero convidar esse cachorrinho simpático que está latindo. Não é o meu. Não é o meu. Não sei quem colocou o cachorrinho, não tem cachorro. Bom, partindo da conhecida frase do escritor Sholem Aleichem, abre aspas, é difícil ser judeu, fecha aspas, vamos conhecer um pouco mais sobre humorismo e judaísmo. Afinal, Marcelo Madureira é judeu e seu nome de verdade é Moshe Madureirenberg? E como foi parar na colônia de férias Kinderland? E o que ele, Marcelo Madureira, tem de comum
com Rothschild? Seria somente a grana? E por que quase todo judeu é um humorista em potencial? Uma espécie de Woody Allen? Marcelo Madureira, um dos integrantes do famoso Cacete e Planeta, além de engenheiro e empreendedor, vai nos contar sobre sua origem, família, carreira e sua profunda identidade com a cultura judaica e, em particular, com o bom e irônico humor judaico. Dia 25 de julho, segunda-feira próxima, não percam Marcelo Madureira falando sério sobre humorismo e judaísmo. Todos já convidados. Obrigado por hoje e sempre. E até segunda-feira.